caiu mal, tá? Lá nos bastidores do Cruzeiro, quando o Dudu deu pra trás, se falava em falta de respeito, se falava em medo, inclusive, do Dudu com a torcida organizada, porque isso é notório, né, Piperno? O Dudu, ele tem uma baita relação com a Mancha Verde. Ele não sai da quadra, da escola de samba Mancha Verde. Ele é um cara que tá sempre com as lideranças da Mancha Verde. Quê? Azar dele. Sim, tá bom, isso pode ser sua opinião. Mas o cara pode ter ali um pé atrás, porque às vezes a Mancha Verde, porque teve uma reunião do Dudu com a Mancha Verde. E a Mancha Verde deve ter falado, amigo. E tem outra coisa que é importante. Ainda bem que o presidente do Palmeiras não é da Mancha Verde. Tem outra coisa que é bom a gente citar antes de eu te passar a palavra, que a Mancha Verde, recentemente, e isso me passaram de um programa lá de BH, tá? Recentemente, ela teve uma das grandes brigas aí de torcidas organizadas com a torcida do Cruzeiro, que foi na rodovia, foi na BR, foi uma briga ali gigantesca e eles têm a Mancha união com a torcida do Atlético Mineiro. Que é a Galocura, que é a união com a torcida do Vasco, que é a união com a torcida do Palmeiras, e tem uma rivalidade da Mancha com a Máfia Azul. Isso não sou eu que estou dizendo, foi ali a TV de Belo Horizonte, Minas Gerais, que trouxe. Claro que isso pode ter acentuado uma revolta na Mancha Verde, e teve a reunião da Mancha com o Dudu. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Piperno. Bom, nessa briga lá na rodovia, a grande sorte é que ninguém morreu, porque foi uma batalha. Então, o Dudu preferiu se reunir e se deixar seduzir, mudar de ideia por conta desse bando de gladiadores do que, de fato, agir racionalmente. Então, ele não tem que dar satisfação a esse bando que faz esse tipo de batalha a céu aberto. Ele tem que dar satisfação para a torcida, sim, para a verdadeira torcida e para a direção do Palmeiras, né? Com quem ele já havia assumido um compromisso. Por que então, nessa reviravolta, nessa mudança de ideia, ele não foi conversar primeiro com a Leila, primeiro com Alexandre Matos, falar, olha, pensando bem, eu sou ídolo aqui, eu vou ficar. Sempre fui muito bem tratado aqui, me consideram o cara que é o símbolo de uma nova era, então eu tenho identificação, eu vou ficar. Mas não, puxa vida, a torcida veio aqui na minha casa e não sei o quê, a Mancha de não sei o quê veio aqui na minha casa e me convenceu a mudar de ideia. Que negócio é esse? Então mostra também algumas fragilidades do próprio jogador, fragilidades de índole. Que negócio é esse? Então, assuma agora o que fez. Quer dizer, e se é para recuar numa decisão já tomada, que vá falar então com todos os responsáveis e a quem ele de fato deve algum tipo de satisfação, e inclusive de obrigação contratual. A instituição Palmeiras foi colocada em segundo plano. Então, mais uma vez, acerta a presidente do Palmeiras. É óbvio que o Dudu não é um jogador como os outros, é óbvio que a saída dele é algo impactante, né? O Dudu não deve ser avaliado apenas pelo quanto custa e quanto ainda pode entregar. Tudo isso é verdade, e a idolatria que o Dudu desperta tem que estar na balança, sim. Mas ela, como gestora, também não pode ignorar esses outros fatores. E mais, se trata sim de um jogador que colocou o Palmeiras em segundo plano. Vai primeiro acertar sua vida com a organizada para depois comunicar a decisão ao Palmeiras? Que negócio é esse? Tá errado o Dudu mais uma vez. Olha aí, é o Piperno com a sua indignação. O Alexandre Matos, como disse o Bruno Prado, deixou claro, Cruzeiro está esperando o Dudu para fazer os exames médicos. Pro Cruzeiro, o Dudu é jogador do Cruzeiro. Até esse momento, como disse a Leila, que tá acertado, tá assinado. Então, eu acho difícil, tá? Depois disso tudo, o Dudu não ir pro Cruzeiro. Eu acho, na verdade, que tudo isso serviu pra tirar o peso das costas do Dudu e jogar no Palmeiras. É nossa responsabilidade. Que se dane, que a torcida vai falar. O Palmeiras quer negociar. Eu acho que pode ter sido tudo um teatro também pra tirar das costas do Dudu e tornar, assim, uma situação mais razoável pra ele, pra não perder a idolatria. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você queria falar quando eu tava dizendo aqui. Pra mim pode ser até uma estratégia. Tira tudo das costas do Dudu, vai. Que aí a torcida não enche o saco dele. O Palmeiras assume a responsabilidade e ele vai embora.
Eu acho que pode ser uma estratégia. Não, assim, porque se você pegar o Soares não está mais aqui no Brasil, né? O Soares joga no Grêmio, eu acho que o Soares era um atleta bem mais pago no futebol brasileiro, junto com o Dudu, né? E a especulação que o Gabigol também, né? Esses três aí. O Dudu ganha mais que o Gabigol. Né? E aí, o Dudu tá voltando de uma lesão muito séria, com a lesão de cruzado. Tem um contrato até dezembro de 2025. O que me surpreende é o Palmeiras paga em dias corretamente, clube que ganha títulos, né? Tudo muito tranquilo, a gente não vê essa fumaça toda no Palmeiras. A gente sabe que tem uma fumaça das organizadas com a Leila, mas é por outros carnavais. Né? Mas assim, o que levou o Dudu a procurar o Cruzeiro? E se o Cruzeiro fala assim, então, acho que topamos sim, mas ó, a gente não vai pagar esse salário que você ganha, não. Isso aí. A gente pode pagar metade, um terço disso aí, sei lá. É a convivência com o Abel? Porque tá tudo muito tranquilo no Palmeiras, ganhando título. Deve ter o que levou o Dudu a... Entendeu, Pepe? O Mauro Betting falou isso. Que ele estava se sentindo desprestigiado com relação a outros jogadores com o Abel Ferreira. Coisa de jogador brasileiro mimado. É o quê? É coisa de jogador brasileiro mimado. Tem que ir lá passar a mão na cabeça. O Abel é profissional. O Abel já... Veja, quando ele volta, que o Dudu não ganhou a primeira Libertadores, ele ganhou a segunda. Quando ele volta, a queixa, ele fez biquinho uma vez porque era sacado em todos os jogos. Podem pegar os arquivos da época, ele bravinho porque era sacado em todos os jogos. Mas ele não estava fisicamente tão bem. Então o técnico do Palmeiras, pensando no time, fazia isso. Mas a partir do momento que ele melhora, em 2022, por exemplo, ele teve um belo ano, e isso mudou. Não, e tem outra coisa, né? Dessa situação do Dudu com o Abel, a Leila deixou claro. Eu falei com o Abel. Ela falou, quando teve, ela falou, foi informado pro Abel. O Abel provavelmente quer que o Dudu vá embora. A Leila disse isso, né, Bruno? Sim. Ela falou, foi informado ao Abel, o Abel aprovou. O Abel, ele deve querer que o Dudu vá embora. Eu tô falando assim... Pelo menos contra ele não foi, pelo... Porque assim, Bruno, ele tem muita decisão até entendo do Pipero, fala assim, mimado. Porque assim, velho, eu tô voltando há 9 meses, de uma lesão muito grave que é de cruzado, e as atenções não pode ser assim, já botou logo pra jogar. Lógico. Você tem que vir passo a passo, porque a gente tem vários exemplos aí de quem teve lesão de cruzado, que achou... O próprio Palmeiras agora, o menino que veio do Cruzeiro, achou que já estava voltando, estava bem, fez um jogo treino contra o São Caetano, né? Foi. Se lesionou de novo. O Paulinho no Corinthians... Foi. Voltou, teve lesão. Eu já tive lesão de cruzado. Santos. Você não pode ter que vir logo a 1000 e botar o atleta já a 1000. Você tem que ir com calma. Se for por isso, comissão técnica e departamento médico dá certo. Não, e tem uma coisa, né, que é importante a gente deixar claro com essa situação do Dudu, é que tem também toda essa situação do Abel Ferreira mandar no futebol do Palmeiras. Quem manda no futebol do Palmeiras é o Abel Ferreira. Uma coisa que sabe aonde não acontece? No Flamengo. Porque essa situação é muito parecida com a do Bruno Henrique. Muito parecida. Só que o Palmeiras tem coragem, a Leila Pereira tem a coragem que o Landim não tem. De se livrar de um ídolo. Ela não tem esse negócio. Eu vou fazer. Ela até deixou claro. A gestão dela é profissional. Se ele já não rende mais o que rendia, se ele ganha um salário de mais de 2 milhões por mês, se ele voltou de uma lesão séria, eu não vou querer renovar com ele. E ela fala. Eu não vou querer renovar com ele por 4 anos. Já o Bruno Henrique, eu sou fã do Bruno Henrique. E eu fui contra. Fez uma pressão no Flamengo. O empresário falou que tinha proposta do Palmeiras. Até por isso a gente duvida que tivesse proposta. Porque não é o perfil de proposta da Leila. Só que a Leila, claro, deixa o Flamengo torrar o dinheiro dele. E aí vai o Flamengo e renova por 3 anos para ganhar 2 milhões por mês um jogador de 33 voltando de uma lesão. Sim. É uma situação quase idêntica do Dudu. E o Bruno Henrique não rende mais o que ele rendia antes. E fechou o melhor contrato da sua carreira com o Flamengo aos 33 anos. E ela fala assim, um ídolo... Que ele é um ídolo, ela coloca ele também como um ídolo. É lógico. É bom começar bem... Encerrar bem. Tá dando a goela. Ele é um ídolo, né? E esse ponto aí eu não sei exatamente o que ele pode ter com o Abel, o que não tem, mas até onde se sabe, uma relação profissional, né? Se a gente depois ficar sabendo que teve algo meio fora do normal, ok, mas uma relação profissional. Isso me lembra outro exemplo, né? O Pilhado falou do Flamengo com o Bruno Henrique, que é muito parecido mesmo, né? Um belo exemplo. E nessa relação jogador-treinador, e como eu falei, o Dudu nunca falou do Abel, né? É uma informação do Mauro Betting, que é muito bem informado. Me lembra muito as entrevistas que os jogadores do Corinthians davam sobre o Vitor Pereira.
daquelas entrevistas, eu não vi uma coisa que eu pensei, não, isso aqui realmente é grave. Isso aqui realmente o Vitor Pereira desrespeitou o cara. Eles falavam que ele mudava o time, que ele não conversava muito, que ele às vezes treinava de um jeito e jogava de outro, assim. Você pode até achar, eu não acho isso legal, mas, pô, do jeito que foram vários jogadores do Corinthians dando entrevista, parecia que o cara era um carrasco, assim. E eu não vi nas declarações dos caras uma coisa, eu falei, não, isso aqui, pô, o cara, pô, que sacanagem que o cara fez. Nada, era uma relação profissional. Ele não é da resenha, ele não tá lá pra ser da resenha, pô, ele é o técnico do time. Aí ele muda o time, é o direito dele. Você pode até não concordar com as mudanças que o cara fez, mas foram vários falar em podcast aí que, pô, não, parecia que o cara era um vilão, assim. E não, os que eles falaram tinha nada de fora do normal, uma relação profissional. E às vezes os caras, eles não querem uma relação profissional, eles querem um cara que venha, não, olha só, eu te tirei do time, mas eu gosto de você, viu? Eu sou seu amiguinho, você é legal. Não, tirei porque eu preciso de outro cara com outra característica, no outro jogo você volta, ou porque tem muito jogo, eu preciso descansar você, eu preciso de um cara mais rápido aqui, você é um jogador um pouco mais lento, agora eu preciso de você que segura mais a bola, eu vou tirar o outro. Normal, não tem nada demais. Técnico de futebol, pode falar, Piperno. Técnico de futebol, ele não está lá para ser brother, sabe? Ele não está lá para ser amigão de jogador. Essa relação de brodagem aí que o jogador de futebol brasileiro tanto gosta, que muita gente por aí valoriza e que o torcedor, nossa, acha a coisa mais sensacional do mundo e tal, né? Isso é um atraso. O técnico de futebol está lá para trabalhar como técnico de futebol. Ele tem obrigação de desenvolver com o seu elenco, com seus comandados, uma relação profissional. Ele não está lá para ir no churrasco com o jogador, para ir em festa com o jogador, para ir, sabe, na quadra da escola de samba de não sei onde. Ele está lá para dirigir um time de futebol. O Abel foi muito bem sucedido também por isso. E eu acho, já fui crítico dele algumas vezes, exatamente porque eu acho que às vezes ele abusa um pouco exatamente na confiança com alguns jogadores da velha guarda com quem ele já ganhou muito. Só que é mais um episódio que ele demonstra que as coisas não são bem assim, que chega um momento de trocar e ele sabe que há trocas que são fundamentais em qualquer elenco. Então não adianta ficar preso, amarrado ao passado, à idolatria conquistada, mesmo que com toda a justiça e mérito. Ele tem que olhar para frente, né? E eu acho que ele está fazendo isso. E o Palmeiras, tá? Ele tem a coragem que o Flamengo não tem. Essa é a verdade. Não só é dirigente, treinador também. Treinador, você tá vendo a situação do Gabigol agora. Fica assim, enrola. Fala logo, não vai renovar com o Gabigol. Aí fala, não, só a partir do fim do ano. Não, a partir do fim do contrato do Gabigol, a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras já falou. A gente não queria... E aí dá pra comparar, hein? Dá pra comparar muito bem a idolatria do Dudu no Palmeiras com a idolatria do Gabigol no Flamengo. Aí sim. O Dudu é o maior ídolo dessa geração aí do Palmeiras. Perfeito. E a Leila Pereira não mostra medo. Ele vai embora. E eu vou chamar aqui a atenção, o Bruno também já deve ter visto, porque ele é fã do Guardiola. Cara, eu já vi uma entrevista do Guardiola, onde ele fala, depois de 3 anos eu mudo o meu elenco. Você tem que chacoalhar. Se você não chacoalhar, ele usa essa palavra, chacoalhar, perde a motivação, você não tem mais aquele encanto dos jogadores. Então, o Palmeiras sabe lidar com isso, coisa que o Flamengo, por exemplo, não sabe. O Flamengo acabou de renovar por 3 anos com um jogador que tem 33, voltando de uma lesão séria. Bruno Henrique joga ainda? Joga, mas não é um jogador para você renovar por 3 anos pagando 2 milhões de salário. Então, eu acho que é até um exemplo de coragem e de gestão desse Palmeiras. De gestão mesmo. É o que eu falo pra todo mundo. A Lívia, né, que é minha esposa, ela sempre fala, amor, eu valorizo muito a coragem da Leila. Ela tem mais coragem que qualquer dirigente homem aí no Brasil. E é verdade. Hoje é a dirigente com mais coragem aí no futebol brasileiro. Eu só lembro de ter visto um desafiar a organizada como ela, talvez 2. Petralha, no Atlético Paranaense, quem manda é ele. Não tem parada. E o Calil no Atlético Mineiro. Você citou o Guardiola, o Bruno vai se lembrar muito bem de um caso aqui. Yaya Touré e Guardiola. Sim. Yaya Touré, Marcelo Paz do Fortaleza. Marcelo Paz do Fortaleza também. Sim. Desafiou as organizadas com coragem também. E o Yaya Touré, jogadorzaço e tal, né? Ídolo lá da torcida do Manchester City e tal. O Guardiola chegou. Enfim, o Yaya Touré, né, já não se adaptava bem à forma de jogar do Guardiola, carreira já em decadência. O que o Guardiola fez? Touré, muito obrigado. Você é nosso ídolo, tal, né?
mas acabou. Joe Hart, goleiro também. Joe Hart. Era goleiro da seleção inglesa, do City. Ele queria um goleiro que jogasse melhor com os pés. E ele tentou o Cláudio Bravo, chileno. Foi. Não funcionou, o Hart no banco tirou e depois veio o Ederson. E deu certo. E o Hart saiu, era o goleiro da seleção do City. Então é assim, vai fazer o quê? Bom, minha opinião depois disso tudo. Dudu sai do Palmeiras. Eu acho que não tem como, não tem nem clima. E sai sem a briga com a organizada. Porque aí, eu acho que foi uma estratégia da Leila. Tipo assim, eu vou chamar pra mim, tira isso do Dudu, eu não ligo, já sou brigada com a organizada mesmo, e ele vai embora. Eu acho que o Dudu sai e com a organizada xingando a Leila. E não o Dudu depois dele ter dado pra trás. Vamp, o que você acha que acontece? Eu acho que depois dessa entrevista, essa coletiva da Leila, o staff do Dudu, todo mundo, e não é ruim também pro Dudu. Contrato de 4 anos, ganhando 300 quilos de alcatra a mais ainda. Agradece e tal, pá. Não se apegar a isso, porque ele tem um contrato até 2025, não vai deixar de ser ídolo, mas lá no Cruzeiro ele vai ter 4 anos de contrato com probabilidade de 5, ganhando mais. Então já fez esse brother todo, eu iria embora. Piperno. Acompanho o relator Vampeta, é isso aí, a saída é bom aí para todo mundo. Eu acho que já ficou bem com a torcida, já fez o comercial, né? Agora ele vai ter que se entender depois com a outra torcida, porque a outra torcida pode olhar e falar, pô, mas agora você vem, né? Depois de ter tentado voltar atrás e tal, quer dizer, você tá vindo porque o outro clube não quis mais. Em todo caso, se ele jogar bem, o torcedor também esquece, deixa isso aí de lado. Bruno. Eu também acho que ele vai sair, né? A Leila, acho que com essa declaração, né? Se tinha algum risco do negócio não dar certo, e ela quer que o negócio dê certo, ela deixou bem claro, acho que vai sair. Não sei se hoje ou amanhã, ou vai esperar esfriar um pouquinho, mas vai sair. O Dudu acho que vai pro Cruzeiro. E aí lá, se ele jogar bem também, o torcedor do Cruzeiro vai ficar feliz, é um torcedor que está carente de grandes nomes, de grandes contratações, então o negócio vai sair. E ó, eu quero deixar claro pra vocês pra votarem aí na enquete. Porque a enquete é, você é a favor do Dudu continuar no Palmeiras ou sair, ou ir pro Cruzeiro? E ó, como tem muito palmeirense aqui, olha o resultado da enquete. 78% quer que ele vá pro Cruzeiro. Depois dessa entrevista de hoje da presidenta, então vai dar 100% ali. Não, mais ou menos. Às vezes o torcedor podia ir contra a presidente. Podia falar, pô, Leila, aqui o Dudu ia embora, aqui não, nada. Depois da entrevista que a presidente falou, como foi tudo certinho mesmo. Tá, que ele que pediu pra ir. Tem isso, que o torcedor, ele também vê isso, pô, o cara pediu pra ir embora. Agora quer ficar? Então, ó, 78% quer que ele vá pro Cruzeiro e 22% quer que ele fique. Detalhe, 11 mil votos. Olha aí a força do nosso programa. Obrigado a galera que tá participando. 11.200 votos já. 78% quer aí que o Dudu vá para o Cruzeiro. E aí a gente traz esses números que são bem fortes, ou seja, parece que a torcida do Palmeiras, diferente da organizada, não quer tanta permanência do Dudu. O Edu Dracena, tá? Que é dirigente do Cruzeiro, ele falou, e assim como o Alexandre Matos, ele deixou claro que ele espera o Dudu no Cruzeiro. Ele falou depois do jogo contra o Vasco, tá? Vamos colocar aí na tela o que disse o Edu Dracena. Já conversei com o Dudu. São coisas que, se ele vier, vai elevar o patamar do Cruzeiro. O Dudu, o pacote. Difícil quando tem a negociação do tamanho como foi, do Cruzeiro com o Dudu. A gente sabe da repercussão. Esse tipo de situação não teve desfecho final. É aguardar realmente. Futebol pode acontecer da noite pro dia. Vamos aguardar. O que tiver que ser, será. Tomara que seja um desfecho final feliz para nós do Cruzeiro. Ele sabe que a gente quer contar com ele. Bom, na verdade, o Dudu deve ir embora mesmo, tá? Nem foi pra viagem. Quando ele já não foi pra essa viagem, eu já achei estranho. O fato dele não ter ido pra viagem, o departamento de futebol pediu pra não expor o jogador. Pediu porque quer negociar. Pediu porque não quer que o Dudu continue no Palmeiras. E ele não foi pra essa viagem. Então, depois dessa entrevista da Leila, tá? Eu acho que o Edu Dracena vai chegar ao seu objetivo e daqui a pouco, eu acho que o Dudu vai ser anunciado.